Pastor Hernandes Dias Lopes é doutor em ministério, pastor presbiteriano e continuacionista brasileiro, teólogo, professor, conferencista. Hernandes Dias Lopes, ele afirma em programa que Judas não foi predestinado a trair Jesus, como diz as prerrogativas de Calvino. Marcos Granconato é pastor titular da Igreja Batista Redenção desde 1997, sede da igreja em São Paulo. É formado em teologia pelo Seminário Bíblico. É formado em direito pela Universidade São Francisco de Bragança, Paulista. Em programa ele afirma que Judas foi predestinado a trair segundo a doutrina calvinista, tudo foi decretado por Deus. Agora grandes teólogos e uma pergunta: Judas foi predestinado? Necessariamente foi criado, predestinado para isso? Não. Não? Judas foi 100% responsável pelas suas atitudes? Foi. Mas por que nesse caso não foi Satanás como naquele caso de Pedro? Porque Satanás, ele não tem o papel de ser o protagonista da ação de imediato, ele vai instrumentalizar alguém. Ele é um ser invisível. Mas ele não podia ter E ele entrou em Satanás. Judas o escutou. Porque veja bem, vamos pegar o trecho. Durante a Santa Ceia, né, que ele entrega o pão. Então veja bem, Judas foi escolhido como um apóstolo. Tá. Se você perceber, tinha os méritos. Todos os apóstolos de Jesus eram galileus. Só Judas não era galileu. Judas era judeu, era da Judéia. Qual o significado disso? Significa que não tem porque os judeus tinham uma classe mais instruída. Tá. A Galileia tinha uma instrução maior. Lá na Galileia, na Judéia tinha uma instrução maior. Lá na Galileia era chamada Galileia dos gentios. O pessoal era mais simples? Mais simples, pessoal mais rural. Entendi. Tá? Então, Judas não só foi escolhido apóstolo, mas foi o único que recebeu um cargo de confiança. Que era tesoureiro. Que era tesoureiro. Tesoureiro. Então, quem cuidava do pagamento das coisas era o Judas, recebia o dinheiro, pagava e tal. E ele tinha a plena confiança dos seus pares. Até no final, se você perceber, lá quando Maria, lá em Betânia, pega aquele vaso de alabastro com um precioso perfume de nardo puro. É ele que fala aqui. Vai gastar caro isso daí, é desperdício. Disse o que é isso, podia vender esse negócio aí, 300 denários, dava aos pobres e tal. E lá em João 12 diz que ele fez isso, não é porque ele era filantropo, não. Ele era ladrão. Ali diz que ele era ladrão. Ele estava interessado nessa grana. E o contexto histórico prova que ele saiu dessa noite lá em Betânia para ir lá em Jerusalém, 10 quilômetros, para vender Jesus por 30 moedas de prata. Foi aí? Foi aí. E aí diz o texto que ele aguarda uma ocasião oportuna para entregar Jesus. Aí veja a malignidade do coração de Judas. Toda a história das nações, das instituições, toda a história humana e também de indivíduos. E isso, curiosamente, por mais que pareça contraditório para nós, isso a Sagrada Escritura afirma e sem anular a responsabilidade das pessoas que são objetos do decreto estabelecido. Você fala, mas como é que pode isso? A Bíblia não está nem aí para explicar. Ela não explica. A Bíblia estava decretado e escrito e registrado, inclusive sobre Judas, vai acontecer. Então isso é decreto, isso é soberania divina. Isso é o que está além da nossa compreensão. A mente de Deus é inescrutável. Seus propósitos e decretos são difíceis de nós mergulharmos e compreendermos e traçarmos os contornos deles. Mas olha como continua. A Bíblia afirma que Judas foi sim um instrumento de Deus escolhido por ele para realizar esse papel terrível. E ao mesmo tempo fala que ele é culpado e ai dele por ter traído Jesus. As duas coisas é dita na Bíblia. É claro que estamos falando aqui de um decreto. É evidente, é claro que nem tudo que